Olá, olá, meus queridos ouvintes aqui do YouTube. Sejam bem-vindas a mais um podcast. Pode contar, você é dono da sua história. O intuito desse podcast é resgatar a sua história, resgatar a sua força e a coragem. Porque muitas vezes a gente passa por situações desafiadoras no momento atual e a gente esquece que lá atrás a gente tem todas as respostas que a gente busca para passar para o momento que a gente está passando atualmente. Porque o nosso cérebro ele só reconhece o que ele conhece. Ou seja, se eu já passei por situações desafiadoras lá atrás, eu consigo resgatar toda essa força, essa coragem para passar para o momento atual. Claro, né? Também tirando os aprendizados. E hoje eu tenho a honra e o privilégio de receber a Rafaela Campos, que é uma amiga e uma jornalista, né, maravilhosa. Bem-vinda, Rafa. Obrigada, Sol. Prazer estar aqui com você. Prazer é meu. Então a Rafa aceitou vir aqui. E eu falo também, né, Rafa, para estar aqui, sentar e contar a sua história, a gente precisa de coragem. Coragem de se expor. Porque eu convido, às vezes, as pessoas, vem contar a sua história aqui para mim. Ai, só, mas eu não quero, não tenho nada para contar. Claro que tem. A gente já viveu tanto, olha quantas coisas que nós já passamos. Então, estar aqui também é um ato de coragem para trazer a história e se expor. Então, hoje, a Rafaela, ela vai trazer a história dela, contar um pouco para nós, né, os desafios que ela passou na vida, quais foram os aprendizados e o que que ela vai deixar de mensagem aqui para nós. Então, Rafaela, seja muito bem-vinda. Então, você é dona da sua história. Microfone é seu, minha querida. Pode contar. Obrigada. É tão lindo isso, né? A gente se apropriar da nossa história e ser protagonista desse caminho, né? Muito inspirador. Adorei o título. Bom, eu sou a Rafaela de Campos Melo, sou jornalista. Em 2023, eu criei uma roda de mulheres escrita, que é um espaço em que as mulheres que gostam de literatura, de ler, de escrever, se encontram para conhecer mais a fundo o que as grandes escritoras, mulheres, sobre o que que elas escrevem, quais são os temas, de que forma elas escrevem. Então, tem toda uma pesquisa para que a gente se aproxime da literatura escrita por mulheres e depois a gente escreve as nossas próprias histórias inspiradas nelas. Tem sido um trabalho muito profundo de não só de reverenciar o trabalho de outras mulheres, mas também de, como é a própria proposta desse podcast, reverenciar a nossa própria história, as É isso que nossas você falou, né? vivências. É, então, a gente não, o que eu tenho percebido, né, ouvindo as histórias, é que muitas vezes a mulher, às vezes, ela não valoriza o que ela já passou. E como você falou, né, é a gente mesmo, né, reverenciar, e a É, gente, quando a gente pega essa história, né, Rafa, a gente acaba virando isso que você falou, né? A gente é protagonista disso. A gente tem a oportunidade de resgatar, e aqui daqui para frente eu posso reescrever também a minha história. exatamente. E a gente se fortalece juntas, porque uma escuta a história da outra e se identifica ou se inspira, e com isso a roda gera esse movimento coletivo de fortalecimento. Então, é muito bonito. Seja qual for a proposta da roda, é sempre muito potente. Mas então, o desafio que eu enfrentei e que eu gostaria de compartilhar hoje tem a ver com a questão da minha vocação. Eu acredito muito que a vocação, quando você vem com uma vocação para esse mundo, ela é uma força de sustentação emocional, espiritual e material na vida de alguém. E para mim sempre foi. A escrita, desde criança eu falava, eu vou ser jornalista, porque eu sempre fui a menina dos livros. Eu estava sempre lendo os livrinhos, e para mim era um universo mágico e muito estimulante, a leitura. E na escola, as redações, sempre gostei muito de escrever e sempre tive feedbacks muito positivos das professoras. Então isso foi me encorajando a perceber que realmente eu tinha uma facilidade para aquilo. Então, quando eu prestei o vestibular e entrei na faculdade de jornalismo, eu estava realizando um sonho da criança. Ai, que lindo, Finalmente, realizações da criança, é, não é- é? é maravilhoso, assim, porque ela falou isso a infância inteira, que ela ia ser jornalista. E quando chegou a hora e eu entrei, eu falei, meu Deus, eu estou realizando um sonho. Não era só fazer um curso superior. E o prazer que eu tive naqueles 4 anos, aprendendo tudo lá, as matérias, foi extremamente prazeroso e realizador.
cursar jornalismo. E depois, então, fui para o mercado de trabalho, consegui, ingressar e ter trabalhos. Sempre fui freelancer e as matérias chegavam, eu fazia reportagens e sempre com feedbacks positivos dos chefes, dos colegas. Então, sempre a reafirmação da vocação. Até que vem a crise, que para mim foi em 2015, já com a chegada das redes sociais, que mudou completamente o cenário da comunicação e afetou diretamente a minha profissão de jornalista. Então, o valor do trabalho jornalístico despencou no mercado. E nessa época eu morava sozinha, eu tinha uma autonomia, uma independência que também me ajudavam muito a me sentir capaz, a me dar autoestima. Era algo muito importante para mim, aquela independência que eu tinha sendo jornalista. E de repente tudo desabou. Não existia mais demanda de trabalho na minha área para reportagem, as revistas foram fechando, a editora Abril fechou praticamente, e com isso eu tive que voltar para casa dos meus pais. E foi um baque muito grande essa perda de autonomia e principalmente não poder atuar como jornalista, porque não tinha mais mercado de trabalho. E, ao mesmo tempo, eu não me interessava pelas redes sociais, eu não gostava, até hoje não gosto do tipo de comunicação que é feito ali. E eu falei, pronto, agora acabou. O sonho acabou. Porque eu não quero trabalhar em rede social, então acabou. E nisso eu pensei o quê? Então eu vou prestar concurso público. Algo que não tinha nada a ver comigo. Isso foi em Pois é, 2019. né? Essa coisa da escrita, ela é tão livre, concurso público é tão encaixado, né? É tão quadrado, vamos dizer assim, né? Você não tem liberdade dentro de um concurso público. E foi muito esse movimento do desespero, do eu preciso de alguma segurança, eu preciso, vou recuperar minha autonomia de alguma maneira. E eu comecei a fazer cursinho para prestar concurso público, para virar escrevente do Tribunal de Justiça. Eu pensei, tem a ver com escrita, escrevente. Meu Deus do céu, Só que não, né? foi um esforço. Eu ia para lá tão triste, mas tão triste. E eu via aquelas aulas e pensava, o que que eu tô fazendo aqui? Não tem nada a ver comigo. Era puramente pelo desespero mesmo, né? De tentar encontrar um outro caminho. Fiquei 2 anos nessa. 2 anos. Até que, perto do cursinho, abri um Sesc. Sesc 24 de Maio, lá na República. E aí me falaram: olha, tem uma biblioteca no Sesc. Vamos lá conhecer? A gente pode chegar mais cedo, estudar lá na biblioteca e tal. Eu falei: ai, que legal, o Sesc aqui do lado, não sei o quê. Fiquei toda animada. Para mim, o Sesc é um templo da cultura, né? Um lugar onde eu me sinto muito bem. E aí eu fui pro Sesc conhecer. Quando eu entrei no Sesc, eu falei, meu Deus, o que que eu tô fazendo com a minha vida, sabe? E aí fui pra biblioteca. Quando eu cheguei na biblioteca, eu tava assim tão fragilizada nesse momento da minha vida, me sentindo tão regredida pela dependência que eu voltei a ter da família, que eu fui direto para a área de literatura infanto-juvenil. E eu ficava ali horas, horas, lendo Ana Maria Machado, Lígia Bojunga, os grandes autores infanto-juvenis. E eu falei, gente, isso é tão encantador. A minha criança voltou naquele momento à tona A sorrir, a ficar feliz, né? a ficar feliz. E eu chegava mais cedo, todo dia, para ir para o Sesc, para ler os livros infanto-juvenis que tinham lá. E era uma coisa mágica, assim, porque eu voltei a realmente sorrir. Só que para sair da biblioteca e ir para o cursinho, a hora que dava o horário da aula, era uma tristeza, meu Deus. Eu ia me arrastando, assim. Bom, até que chegou um dia que eu vi que ia ter um curso de escrita lá no Sesc, no horário da aula. Eram, sei lá, 4 encontros. Eu falei, cara, eu vou fazer. Gratuito. Eu vou fazer, eu vou faltar na aula. Aí eu comecei já a descambar, porque aí eu ficava no Sesc, na biblioteca, ficava fazendo curso de escrita no Sesc e faltava na aula.
Aí é aquela situação que você tem que admitir pra você mesma que não tá rolando pra você. Ser honesta e falar, eu tô gastando dinheiro à toa. Que era um dinheiro da família, né? Não era nem meu. E aí eu admiti, falei, não dá mais. Não dá. A paixão que eu tenho e o encantamento que eu tenho pela escrita me nutrem de tal maneira que não tem substituto. Eu não encontrei ainda um substituto para esse alimento. E que é muito, muito interno, né? Então, nessa época, eu larguei o cursinho, sem perspectiva, pouquíssimo trabalho, e falei, que se dane, é isso. Preciso admitir isso, né? E depois de um tempo, as coisas começaram a voltar a caminhar, né? Melhorar um pouco e tal, não sei o quê. Até que a gente chega no ano, muitos altos e baixos, períodos que tinha mais trabalho, período que tinha menos, muita instabilidade. Até que chega o ano de 2022 e eu tô tão desanimada, tô num vazio tão grande, que eu falei, cara, eu preciso criar algo, porque eu não posso depender do trabalho chegar. Eu preciso criar alguma coisa. E foi uma urgência, assim, de criar algo que não existia na minha vida e que poderia existir e me trazer alegria. E que essa alegria pudesse ser partilhada. E foi aí que eu comecei a pensar numa roda com mulheres, que é um trabalho que eu já participo de rodas de mulheres ligada a autoconhecimento há muitos anos, desde 2015. Já são 10 anos. E eu falei, puxa, eu já participo há tanto tempo dessas rodas que eu quero criar uma, né, com a minha cara, com a minha proposta, envolvendo escrita e leitura e tal. E aí eu fiz um curso de formação de facilitadora de rodas de mulheres e aprendi muita coisa nesse período e me senti pronta agora, vou criar uma roda. E aí criei na minha casa, daquela maneira, o que que eu tenho em mãos, que recursos eu já disponho, né, e É que eu aquela posso coisa, é fazer usar, com o que tem. fazer com que tem. Sem esperar tá tudo. O que que eu vejo, né? Aqui, né, Rafa? Às vezes, né? Tanto eu quanto você, quem vai nos assistir aqui, eu só vou fazer se tiver tudo certinho. Como, por exemplo, né, o podcast. Você não tem um estúdio? Ainda não. Então, eu vou fazer. Qual é o recurso que eu tenho agora? O recurso que eu tenho é esse. Então, vamos fazer com o que tem. E ao longo do caminho, a gente vai ajustando. É aquela coisa, né? Trocar a roda do carro quando ele está É movimento. circulando, porque assim, o pneu só vai furar com o carro andando. Ou seja, só vou saber o que eu preciso ajustar caminhando. O pneu do carro não fura se você não anda. É, ótima imagem. Exatamente isso. E aí eu me lancei nesse desafio de não dar trela para minha mente, que ia Hum. ver um monte de obstáculo. Eu sabia que ela ia ver um monte de obstáculo. Não, mas você precisa disso, você precisa daquilo. Eu já comecei com essa proposta de não dar trela para a mente que ia ver empecilho e colocar energia naquilo que eu já tinha de possibilidade. Então a minha casa já estava aqui, casa da família, espaçosa. Eu poderia receber as mulheres, tinha uma série de contatos para fazer a divulgação de mulheres que nesses anos todos eu fui conhecendo nos grupos, nos círculos, né? E o Instagram. Então eu falei, vamos lá, vamos colocar. Aí tive a ideia do primeiro programa, que foi em 2023, e comecei a divulgação pelo WhatsApp, pelo Instagram, e as mulheres começaram a se interessar. Comecei a ter feedbacks muito positivos, que ideia legal, que bacana, não sei o quê, quero participar. E aí, em 2023, então, a gente começou a fazer. E estamos em 2025, ou seja, no terceiro ano já. Já temos aí, vamos terminar agora em novembro, o terceiro programa, sempre voltado para a literatura escrita por mulheres. E foi um trajeto, assim, tão enriquecedor, porque não só me nutriu de algo que, para mim, como eu disse, é muito interno, é uma ampliação de mundo, é uma nutrição. É a gente aguçar a nossa sensibilidade para o ser humano, para o que é o ser humano, para essa complexidade do que é estar vivo nesse planeta, né? E ao mesmo tempo encontrar outras mulheres que também partilham dessa paixão e que também saem nutridas da roda.
e que também trazem a sua sensibilidade, as suas percepções, a sua bagagem, e enriquecem esse trabalho que é coletivo. Eu falo para elas, eu só trago a fagulha, que é a proposta, o tema do encontro, a autora que a gente vai conhecer, o texto que a gente vai ler juntas. Isso é uma fagulha, é só isso que eu faço. O E aí o resto são resto vocês. se acende, né? Isso que você está trazendo é tão bacana, porque é isso, né? Então, às vezes, a gente tem uma ideia e a gente fala, ah, mas ninguém vai querer saber dessa ideia. Não, imagina. Imagina quem vai querer sair lá não sei aonde, vir para minha casa. Então, eu estou falando de um lugar que eu já participo da roda, não com tanta frequência como eu gostaria, mas eu participo, então, assim, é ver, né, o quanto que as mulheres, elas querem estar juntas, elas querem estar uma com as outras, mas como a gente cresceu numa sociedade falando que a mulher é concorrente uma da outra, que a gente não pode confiar em mulher, que mulher, né, eu via muito, né, que mulher se veste para outra mulher, porque na verdade a outra mulher é concorrente, então tem que ser maior que a outra. Isso foi nos afastando. Então, esse trabalho que você faz, que ele é maravilhoso, ele é muito lindo, é unir. Quanto mais unidas a gente está, né, mais forte a gente vai ficando. Eu vejo, né, das vezes que eu participei, o quanto que isso vai unindo. E ali, isso, como você falou, é uma fagulha. Aquilo vai acendendo, que acende para uma, que convida a outra, que vai indo. Quando você vê, já... Daqui a pouco não cabe mais aí, né? Você vai ter que arrumar um espaço. E o curioso só, não, com certeza, tudo isso que você falou, no final eu costumo ressaltar, antes da gente se despedir, a gente dá as mãos, né? E aí eu sempre falo, uma mão dá e uma mão recebe, Hum. porque a gente está aqui exercitando a reciprocidade entre mulheres, que é justamente o oposto da competição. E então, no primeiro ano foi aqui em casa. No segundo ano eu levei para um outro espaço, lá na Vila Mariana, muito bacana e tudo. Só que aí no terceiro ano, esse ano, elas pediram para voltar para cá, porque elas acham tão aconchegante, clima de casa, parece casa de vó. Então eu voltei para casa porque elas me pediram, né? E a amizade que surgiu entre elas, os programas que elas combinam de fazer, culturais, se encontram para tomar café, se falam pelo WhatsApp, dando suporte uma para outra quando acontece alguma coisa. Então é muito bonito ver o vínculo que se estabelece entre as mulheres a partir desse encontro, que é o encontro da verdade de cada uma. Porque quando eu coloco o tema da escrita de cada encontro, a gente traz uma verdade à tona para o papel da nossa história. É, que é desse lugar que a literatura se alimenta, de uma verdade vivida. E por isso que toca quem lê, né? Então elas se encontram nesse nível de vínculo, né? De um lugar de muita verdade. E acho que inevitavelmente a amizade se estreita, né? Porque você enxerga o outro ser humano que está ali, que não é só uma persona, uma fachada, não é nada artificial, né? E agora com esse projeto, né? É o terceiro ano, 2026 vai para Claro. quarta, para o quarto ciclo, né? Nesse momento que você começou, né? Em algum desse momento você achou que não ia dar certo? Ah, eu acho que isso não vai dar certo, acho que eu vou desistir. Você sentiu isso em algum momento que você achou que você não ia dar conta? Você ia Não, desistir? só ainda não senti, porque as mulheres chegaram com tanta força para me apoiar, validando a proposta, e depois que elas começaram a frequentar, dando feedback do quanto é transformador para elas, do quanto elas estavam carentes de um espaço físico, presencial de encontro. Depois de tantos anos de vida online, as pessoas estão precisando desse encontro presencial, né? De olhar no olho, de se abraçar, de se beijar. Então, eu só tive validação até hoje, assim. E como são encontros abertos, não tem obrigatoriedade de fazer o programa inteiro. Elas sabem disso. Eu falo, gente, a roda é uma ciranda. São temas abertos e quem pode vir no mês, se não puder vir no próximo, eu vou entender. Não tem essa obrigatoriedade de fazer todos os encontros. E elas se sentem muito à vontade com isso. Então, ai, Rafa, esse mês eu não vou poder porque eu vou ter um almoço, um aniversário bem no dia da roda. Mas aí a outra que não veio mês passado vai vir. Então tem sempre uma ciranda acontecendo que mantém a roda viva. E elas se sentem muito livres para circular. E eu faço questão que elas se sintam assim.
Que elas possam ir É que e você está vir e trazendo essa voltar. coisa da liberdade, né? Liberdade é um dos meus valores, né? A gente precisa ter liberdade de ser quem a gente é, liberdade de se expressar, liberdade de se ir e vir. Então, às vezes, né, de repente você compra um programa que ele tem um começo, meio e fim, tá tudo certo, não tem errado. Mas quando ele fica desse formato que você trouxe, não fica pesado. Porque eu, por exemplo, né? Eu me programo e acontece alguma coisa, eu não consigo participar lá das suas rodas. E aí não fica aquele peso, nossa, eu não fui. Como aquela obrigação na época que a gente ia para a escola. Se eu não É, for, eu tenho que ir lá tirar nota, a professora vai lá, vai me reprovar. E aí fica muito livre. Então, eu acho que esse programa que você está trazendo tem essa liberdade. uhum, E esse programa só é o que ele é pela sua liderança. Então, normalmente, né, a gente tem que ter coerência, congruência do que eu falo e do que eu faço. Então, se você está apresentando uma roda para as mulheres, você não pratica o que você está falando, como, por exemplo, ler, né, e trazer essa questão do feminino, não, com certeza não teria tido conexão. Porque a é. gente atrai as pessoas, né, pelo que a gente vibra, pelo que a gente, como exemplo. Um líder, ele só é um líder, só tem uma tribo, como você tem a sua, porque o líder, ele tem coerência do que ele está, pensando, falando e principalmente, né, fazendo. Ah, Sal, que bonito você me falar isso. Obrigada. Poxa, que eu siga nessa coerência mesmo, porque eu acho que a gente vive num tempo de tanta artificialidade e encontrar coisas verdadeiras por aí, sabe? É tão precioso e acho que acaba inspirando a gente a cada vez mais buscar essa nossa verdade, né? E eu acho que o que eu sinto em relação a elas é muito o que você também deve sentir em relação às convidadas que você chama para o seu podcast, que é um real interesse pelas histórias delas. Sim, Eu tenho total. uma admiração genuína por cada mulher que vem para a roda e por tudo que elas já viveram até aqui e por tudo que elas ainda vão viver. Então, é uma admiração, um respeito muito genuínos assim. Então, eu acho que isso também traz essa verdade à tona da roda. E você está trazendo a coisa da roda, assim como aqui o podcast, o que que eu percebo, né? Nós temos necessidade de ser ouvidas. Então, o que acontece? As gerações anteriores a nós, Rafa, elas não foram ouvidas, né? Então, as mulheres lá dos anos 70, 60, as nossas avós e todas as nossas ancestrais, elas não tinham voz. Elas tinham que, né, baixar a cabeça e concordar com tudo. E quando elas discordavam, elas sabiam que o preço era muito alto para aquela época da sociedade, né? Até os anos 70, por aí, né? Então, elas preferiam se enquadrar naquilo mesmo, não concordando. Então, eu falei, nossa, ela é tão boazinha, nossa, ela é uma santa. Na verdade, não era nem boazinha nem santa. Na verdade, ela não podia se expressar, porque ela sabia que se ela se expressasse, ela ia ter um divórcio, ia ter agressões, enfim. Ela ia perder aqui. E também nem sabia que podia. É, Então, é a gente estar nesse lugar de a gente dar voz para as mulheres que não puderam falar, que foram caladas por algum motivo. Então, sim, esse intuito da sua roda, esse aqui do podcast, é assim, as mulheres, elas têm essa necessidade, né? Eu falo mulheres porque aqui a maioria, né, que é 100% voltada para as mulheres, mas os homens também. A necessidade de ser ouvida. hum, E como você falou, quando a gente vai ouvindo, contando a nossa história, a gente vai observando, vai ouvindo e vai se conectando. Nossa, mas eu já passei por isso, não lembrava. Então, também o intuito de quando a gente conta a nossa história, a gente relembra coisas que a gente não havia, que a gente havia esquecido, colocado lá no fundo da gaveta e é. fica lá se chicoteando. Ai, que eu não sou boa o suficiente. Então, olha quanta coisa a gente resgata quando a gente conta a nossa história. Daí eu vejo muito isso quando você está lá na roda, que você começa a trazer, as mulheres contam, traz um conto, né, faz um desenho, né, uma pintura, alguma coisa assim. A gente está resgatando a nossa história, resgatando a nossa força. Sim, né? E esse espaço que a gente abre, ele é muito sagrado, porque a hora que, depois que a gente lê juntas o texto e eu trago o tema da escrita, de repente a casa entra num silêncio tão absoluto e todas as mulheres compenetradas escrevendo. Então é um espaço que se abre de elaboração por meio da escrita, que se complementa à elaboração que a gente faz quando a gente fala. Que é muito precioso, e que no dia a dia não tem espaço para isso. É tudo tão corrido.
E de repente ali elas têm alguns minutos para realmente exercitar essa elaboração e se entrar em contato com memórias que vêm à tona, ideias, reflexões e tornar isso palavra. E, e isso é um grande caminho para você ter insights e perceber coisas também, né, que você não tinha notado antes. Depois que você lê, você fala: Nossa, olha o que saiu. Olha só, eu achei que eu ia por um caminho, de repente eu escrevi sobre outra coisa. Não imaginei que eu fosse escrever sobre isso. É muito comum isso acontecer. De repente algo se impõe porque está pedindo para ser visto. E, e depois vem a partilha. Então, quem se sente à vontade de ler, não é obrigatório. E aí você tem isso que você está falando, a escuta das colegas, com respeito, com acolhimento, com não julgamento, para aquilo que você está partilhando, que é algo muito íntimo seu, muito precioso. Então, é uma experiência muito interessante você dar voz para a sua própria história e você ser testemunhada, como você está falando, né? É muito transformador ter um espaço assim. Com certeza, né, Rafa? Então, assim, eu falo muito para as mulheres, né, que eu atendo, né, tanto no individual quanto nas mentorias, né, o quanto que é importante você escrever, né? Então, a gente perdeu essa coisa da escrita, que era a coisa, eu tenho um diário, que era a coisa da infância. Mas, conforme a gente vai escrevendo o que a gente está sentindo, o que a gente está, né, que a gente tem na mente, a gente põe para fora através do papel, aquilo tira também o peso daquela emoção, daquela situação, né, do que eu estou sentindo. Então, eu transfiro de mim pro papel. O problema vai se resolver? Não, não vai, mas ele fica mais leve. Uhum. Sim, a gente ganha perspectiva, né? É, Pontos que a exatamente. gente não estava enxergando. Para você ter uma ideia, a roda de setembro foi agora no sábado, dia 27 de setembro. E na hora da escrita, a gente trabalhou o livro da Helena Ferrante, A Filha Perdida, que é uma mulher que tem duas filhas e que está num conflito, viveu a vida inteira um conflito enorme de tentar ser ela mesma em meio às demandas da maternidade. Acho que muitas mulheres que têm filhos se identificam com esse conflito. E aí, lá pelas tantas, tem um diálogo super bonito do livro em que ela fala dessa busca dela por ser ela mesma, além de ser mãe, né? E aí esse foi o mote para o exercício. Então eu propus para a roda para as mulheres pensarem: em que momento, em que instante ou em que fase da sua vida você sentiu que você era você mesma? Quando você é você mesma? E aí fica aquele silêncio, né? Você já começa elaborar. E foi super bonito, porque é um tipo de reflexão que na correria do dia a dia é difícil a gente parar para ir buscar uma resposta para uma questão dessa, assim. E foi muito bonito que veio, assim, cada uma trouxe, né, um jeito diferente de falar, olha, nessa situação eu fui eu mesma, eu me sinto que eu sou eu mesma, quando eu faço isso, quando eu me posiciono dessa forma, quando eu estou em determinado lugar. É muito Isso que interessante. você traz é o que eu trago, eu também trago muito disso, né? É, quem é você? Porque a gente coloca quem é você. Então, né? Eu sou terapeuta, eu sou mentora, eu sou esposa, sou isso. Não, quem é a gente na nossa alma? E isso a gente quando você falou, né, quando eu era criança, eu queria ser jornalista. Então ali era você, a sua alma mais pura. Quando É. a gente nasce puro. A gente vai ouvindo crenças, né, das pessoas que a gente convive, os nossos pais ou quem nos criou. Depois a gente ouve as coisas da escola, da sociedade. A gente vai comprando os pontos de vista, a gente vai se moldando de acordo com o que vão falando. Mas por trás desse molde que foi colocando, tem uma coisa pura, né? Tem um diamante lindo, maravilhoso, que está cheio de sujeira. E aí, quando você traz isso, né? Quem é você mesmo? Eu pergunto para as pessoas, quem é você? Elas trazem rótulos. Mãe é um papel. Papel de terapeuta, papel de mãe, papel de esposa, papel de filha. São papéis, rótulos. Mas quem a gente é na nossa alma, quando a gente traz isso aí, a gente para de querer se enquadrar como você fez. Então acho que eu vou prestar um concurso público e fico lá mais 2 anos triste. Uhum. Vou conseguir pagar as contas, mas a que custo, né? Se eu tivesse passado.
A que custo emocional? Que custo que minha alma ia pagar, né? E de repente, quando eu senti tudo aquilo que eu senti na biblioteca do Sesc, na seção de livros infantos juvenis, a minha menina, na sabedoria dela, falou: pelo amor de Deus, volta pro seu caminho, A Terra, né? Volta pro planeta Terra chamando. volta pro nosso plano, pro nosso sonho. Ela me chamou e foi muito forte, assim, porque eu me emocionava muito lá. Então foi um chamamento dela, assim, né? E esse encantamento que a gente vai perdendo da infância, que o adulto vai endurecendo com as frustrações, com as durezas do cotidiano, a criança fica totalmente perdida, né? Essa criança, quando tá ativa, nos inunda de encantamento É verdade. pelas coisas pequenas do dia a dia, né? E de tudo que você trouxe aqui, o que que você tira de aprendizado que você pode deixar aqui pra gente, Rafa? Qual que foi o seu aprendizado? Eu acho que confiar na minha alma, nessa alma que trouxe essa vocação desde cedo, sabe? Voltar a confiar nela. Porque eu não tinha garantia nenhuma de absolutamente nada quando eu desisti do concurso, quando eu falei, vou criar a roda. Poderia não ter dado certo. É, foi o risco que eu quis correr, para pelo menos sentir que eu estava fazendo uma escolha, reafirmando o meu amor pela escrita e pelos livros, né? Então acho que confiar na alma, poder ouvi-la e confiar no que ela está falando pra gente, sabe? E fazer escolhas e bancar as escolhas a partir disso. Bancar as escolhas, é botando tá aqui, né? Bancar as escolhas, porque o que eu vejo, né? Eu, em algumas vezes, né? E as pessoas que eu atendo, hoje um pouco, eu menos. Mas a gente quer ter garantia. A gente não tem garantia de nada. A única garantia a gente tem que a gente nasceu, que eu inspirei, cheguei nessa vida, e daqui a um tempo eu vou expirar e vou embora dessa vida. Essa é a única garantia que nós temos. As outras não tem. Então, colocar, assim, aquela coisa, né? Então, dá o primeiro passo que Deus dá o chão e vai caminhando. Nesse caminho, chama-se vida. É É. isso, né? E para mim foi uma honra muito grande poder te entrevistar, porque, gente, eu já fui entrevistada pela Rafaela na época que ela era jornalista 2 vezes. Então, agora, para mim é um privilégio muito grande estar aqui, podendo ouvir você, né? Você ouviu a minha história, e agora chegou a hora de eu te ouvir. E você quer deixar aqui depois o seu contato, né, para participar das rodas. Nós estamos em setembro de 2025. Então, daqui a pouco já estamos encerrando o ano, tem outubro, novembro só de roda, Isso. não é isso? Outubro e novembro, toda a programação, os detalhes estão lá no meu Instagram, que é Rafaela com PH, C Melo com dois L's. Isso. E depois eu vou deixar aqui no descritivo também o seu telefone, o seu Instagram, para quem quiser entrar em contato com a Rafaela, participar das rodas. Eu participo das rodas quando eu consigo, né, Rafa? É, Mas, assim, o que eu percebo, assim. E isso que é bacana a gente voltar a resgatar. A mulher confiar em si, quando ela confia em si, ela confia nela. Ela confia nas mulheres que estão ali à sua volta e a gente tem essa força, essa união e ouvir também a outras mulheres é uma questão também de cura do nosso feminino. Não é daquela questão de a gente querer ter o controle de quando a nossa colega ali está falando demais, a gente quer que ela pare de falar. Não é. A escutativa é uma característica feminina. Então, por isso que é bom essas coisas, a gente ter ouvir, né, ter a paciência de ouvir o que que a pessoa está contando. De repente, você quer cortar ela bem naquele momento mais importante, que ela ia falar e a gente corta. Mas é uma virtude muito, muito bonita essa questão da gente parar e ter essa questão da escuta ativa. Hoje ninguém mais tem escuta ativa, né, Rafa? A pessoa começa a falar, outro já vai lá e corta e você já quer ali dar a sua opinião. verdade, pessoal. Nossa, é um imediatismo, ansiedade, né, para dar sua opinião e muito pouca reflexão, né? Muita opinião e pouca reflexão. E é isso, eu sinto que cada mulher que sustenta a sua chama, ela ajuda a incendiar as outras. É um contágio muito benigno e muito visível
Então, quando a gente sustenta as nossas escolhas para trazer à tona a nossa luz, aquilo que nos anima, né, de dentro para fora, a gente não está fazendo isso só por nós mesmas. Quem está por perto e cruza o seu caminho, com certeza vai sentir e vai se inspirar e também vai tomar coragem para fazer as suas próprias escolhas. Eu acho que a gente é uma teia, né? Ser humano nenhum nasceu para ser ilha. Exatamente, a gente é uma teia. E é bonito que você está trazendo, porque é o seguinte, quando eu acendo a minha chama, né? A minha vela, o meu fogo interno, né? Eu acabo me, eu acabo me destacando. Aí eu sirvo de inspiração para outras mulheres subirem também. E aí todo mundo é beneficiado por esse calor, por essa vida, né? Porque quantas vezes a gente não vê, né? Você que trabalha com mulheres, eu também. Uma mulher que ela tá viva, mas ela tá apagada e ela tá morta, porque precisa voltar a acender, né? Então, que é tanto esse trabalho que você faz, ele é tão bonito para ajudar a acender a chama dessas mulheres que estão, né, meio apagadinhas, de repente, né? Então, você é uma grande inspiração para todas elas, é uma grande inspiração para mim também. Então, muito obrigada de você ter aceitado aqui a participar desse nosso podcast. A sua história ela é muito inspiradora. Então, muito obrigada para você que está aqui, né, que você ouviu e assistiu essa história da Rafaela. Então, se você quiser também contar a sua história, entre em contato comigo, vai ser um prazer, uma alegria, uma honra poder te ouvir. Tenho certeza que a sua história ela é muito inspiradora e ela também vai inspirar outras mulheres, assim como a história da Rafaela. Beijo para você e até o nosso próximo podcast. Tchau.